Querido amigo, amado ouvinte, amado irmão, a minha saudação é com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Alain Roberto. Nessa oportunidade estamos passando por aqui para anunciar mais um vídeo no nosso canal Restaurando o Altar. Desta feita, quem está ministrando é o nosso pastor presidente, pastor Levi Libarino, que tivemos o privilégio de recebê-lo hoje na nossa congregação ADF Jardim Mais. O tema é acerca do profeta Abacuque, o justo viverá pela fé. Então Deus tem uma palavra para você e você não pode deixar de assistir e ouvir o que Deus tem para a sua vida e para a sua casa. Nós vamos elaborar um novo vídeo daqui mais uns dias, especificamente para anunciar, como já falamos anteriormente, acerca do sorteio de um aparelho celular. Nesse vídeo que iremos fazer, iremos especificar como cada um dos irmãos vai fazer para poder participar. Vai ser um vídeo só voltado para isso daí, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe e assista as mensagens que o Senhor está proporcionando a mim e a você, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço, Deus abençoe, fique com a mensagem ministrada pelo nosso pastor presidente, pastor Levi Libarino. Pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos ribatores, e ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto nas videiras, e ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, e ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque o Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, as palavras do profeta, a situação que a nação de Israel estava vivendo, ela é muito atual e deve ter sido atual em alguns momentos da história do povo de Deus. Para nós hoje ela é atual. E aqui, nesse primeiro capítulo de Abacuque, nós encontramos um peso. O profeta, ele está numa agonia de perplexidade. Ele está sendo afligido por um duplo enigma da parte de Deus, ou pelo menos o que parece ser o enigma. E diante dessa situação ele suspira e diz: até quando, Senhor? Eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar. Eu vou gritar violência e o Senhor não vai nos salvar. Porque o Senhor está fazendo eu ver a iniquidade, o Senhor está fazendo eu ver a opressão. O que está acontecendo nos dias do profeta Abacuque é que o último reduto israelita está sendo dominado pelos inimigos.
O mundo daquela época tinha 3 potências mundiais importantes: o Egito, a Assíria e a Babilônia. Porém, a Babilônia, ela se apoderou da grande e poderosa Assíria. A Assíria, que tinha dominado o reino do norte, nós estamos no período em que o reino está dividido há mais de 100 anos, quase 200 anos. E o reino de norte, que sempre se afastou de Deus, sempre se afastou do Senhor, nunca teve um rei piedoso. Ele é dominado pela Síria, e os judeus são, e os hebreus, os israelitas são levados cativos. Agora, a Babilônia engoliu a poderosa Assíria, e ela agora vem contra o reino do sul, que era formado de somente 2 tribos, Judá e Benjamim. Mas era o reino próspero, era o reino onde estava a cidade de Jerusalém, era o reino onde estava o templo, era o reino que teve, sim, na sua história, alguns reis que desagradaram a Deus, mas na sua grande totalidade, os reis piedosos estavam em Judá. E em Judá estava a linhagem de Davi, que nunca foi trocada. Porém, agora a Babilônia está vindo, está levando cativo os israelitas para a Babilônia. E o problema de Abacuque aqui, na sua ação, na sua fala com Deus, era este silêncio, essa inatividade aparente da parte de Deus, era esse suposto desinteresse de Deus para com tudo que estava acontecendo com o seu povo. Abacuque está olhando tudo aquilo e diz assim: poxa, Deus não está vendo isso. Ou se Ele está vendo, não faz nada, não fala nada. Porque a violência estava prevalecendo. A despeito de leis que imperavam, a violência aumentava, a perversidade aumentava. E isso faz com que o profeta vá a Deus para reclamar. A primeira perplexidade do profeta é: por que certas coisas acontecem e Deus se cala? E Deus não age? E Deus parece não fazer absolutamente nada. Então ele se coloca diante de Deus com as suas dúvidas, com as suas indagações. E Deus então traz uma palavra para o profeta. Ele diz assim: veja, olhe para as demais nações. Olhe e fique maravilhado, porque eu estou realizando nos dias de vocês uma obra tão grande que vocês não vão acreditar quando esta maravilha for contada. Por quê? Que obra é essa que Deus estava fazendo nos dias do profeta Abacuque? Deus estava criando um novo mundo. E Ele o estava fazendo pelas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a quem Ele chama de meu servo, que vai fazer a vontade de Deus. E esta nação de caldeus era uma nação amarga, ela era uma
impiedosa, impetuosa. E ela agora está marchando pela largura da terra e vai se apoderando de tudo que ela encontra, inclusive do povo de Deus. Mas quando o povo vai para a Babilônia, o profeta Jeremias escreve uma carta aos que foram exilados para a Babilônia. E diz a eles assim: olha, com esse povo aí vocês podem casar. Podem dar os seus filhos e filhas para se casar com eles. Com esse povo vocês podem criar uma nova vida. Comércio, podem fazer tudo. Orem pela paz da Babilônia. E para Deus, que sempre proibiu, entre aspas, que Israel se misturasse com outras nações através de alianças de casamento, é diferente nesse caso. Ele diz: com eles vocês podem se envolver, com eles vocês podem criar famílias, com eles vocês podem trabalhar, com eles vocês podem prosperar, e orem, peça pela prosperidade deles. O que há de diferente nesse povo, os babilônios? É que os babilônios, eles eram caldeus. Eles eram caldeus, simplesmente isso. Mas qual é? Por que esse privilégio com caldeus? Porque quando Deus escolheu um homem para formar a nação de Israel, ele foi lá na Caldeia, em Ur dos Caldeus, e chamou um caldeu chamado Abraão. Sabe o que Deus estava dizendo? É a família de vocês. Esse aí é o povo de vocês. É o povo de Abraão. Com eles vocês podem se associar. E aí nós vamos para o capítulo 2, meus amados irmãos. E no capítulo 2, nós temos uma visão. No capítulo 1, nós tínhamos um peso sobre as costas do profeta. E nesse capítulo 2, nós temos uma visão maravilhosa, que é dada por Deus a Abacuque. E que visão é esta? Deus mostra ao profeta que a solução está na fé. Aqui, a fé encontra uma solução. Embora às vezes pareça não haver um sentido lógico, mas Deus está dando a ele uma visão de que a solução para tudo isso é espiritual, e ela é perfeitamente compreensível à base da fé que eles têm em Deus. E aqui nesse capítulo 2, Deus vai fazer duas promessas grandes. Ele fala no versículo 4 que a alma deles, dos babilônios, se incha, não é reta nele. Mas ele diz assim: do outro lado, nós temos o justo, e o justo viverá pela sua fé. O que nos diferencia, irmão, é a fé que nós temos. A fé nos faz enxergar por uma perspectiva que as pessoas que não a possuem conseguem. A fé nos faz ver de um prisma que eles não conseguem ver. Certamente os irmãos já tiveram alguma experiência de fé. Aquela experiência que às vezes as pessoas olham e acham que o que nós estamos falando, naquilo que nós estamos crendo, é na verdade uma impossibilidade. Uma impossibilidade. Às vezes um diagnóstico médico, o médico diz:
não tem jeito. Você fala, mas eu creio em Deus. A sua perspectiva, a maneira de você enxergar e ver é diferente da dele. Por quê? Porque o justo, ele não vê pelo que ele não vive, pelo que ele está vendo acontecer, pelas coisas que acontecem ao seu derredor. O justo vive da sua fé em Deus. Aleluia. Espírito Santo. Glória a Deus. Então essa é a primeira visão que o profeta recebe da parte de Deus. Ei, Abacuque, a coisa está ruim, os inimigos parecem que estão prosperando, os maus parecem que estão prosperando e tal, mas ei, o justo vive da fé. O justo não vive dessas coisas. Ele acredita que Deus está governando a história. Nós estamos vivendo dias, para nós cristãos, de perplexidade. Nós estamos que nem o Abacuque lá naquele dia. Por que é que esse indivíduo que massacrou a nossa nação, que roubou a nação, agora vai governar mais uma vez? E a resposta está aqui: o justo vive pela fé. Glória a Deus. Nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo. E a nossa fé, ela não é uma coisa momentânea, ela não é uma coisa do hoje. A nossa fé, ou a fé, ela nos projeta para o futuro. Um futuro que não existe, mas que a nossa fé faz enxergar. Porque a fé é a certeza das coisas que não existem ainda. Glória a Deus. Mas vão existir. E nós cremos que elas vão existir. E é como se Deus estivesse dizendo para o Abacuque: olha, você está muito preso no que está acontecendo agora. O plano é maior. O plano é maior. E no versículo 14, ele dá a segunda visão para o profeta. Ele diz assim: olha, quer que eu diga a enormidade do plano? Ele diz assim: a terra um dia vai se encher do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. Aleluia. Então, enquanto no capítulo 1 nós temos dois problemas, aqui no capítulo 2 nós temos duas promessas. A promessa de viver pela fé e a promessa de saber que um dia a terra será do nosso Senhor. Toda ela vai saber quem é Deus. O conhecimento de Deus vai chegar em toda parte, vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Aleluia. Oh, E aí nós vamos para o capítulo 3. No capítulo 1 nós temos um peso. No capítulo 2 nós temos uma visão. E no capítulo 3 nós temos uma oração. É a oração de Abacuque. Uma oração que na verdade é uma declaração de fé. E o versículo chave deste livro de Abacuque é o 2,4. Está lá no capítulo 2, versículo 4. O justo viverá da sua fé. Então, em torno desta verdade, lições para a fé são escritas. A fé, ela continua tendo problemas. Se os dias em que Abacuque viveu estavam envoltos por enigmas obscuros, imagine como estão os nossos dias. Mas esse livro nos ensina a não julgar somente pela aparência. A aparência do momento. Ele nos ensina a usar a nossa fé e ver que Deus fez a nós grandes promessas. E Ele está pondo em prática o seu grande propósito. Então, este livro, esta mensagem de Deus para nós é exatamente isso. Assim,
O povo que conhece a Deus é um povo forte. Ele não é vencido. Tudo no mundo, todos os sistemas de governo, todos os sistemas filosóficos que já foram criados no mundo, foram e desapareceram, existiram e não existem mais. Mas a fé do povo de Deus permanece. O povo de Deus permanece. Nada destrói o povo de Deus. Glória a Deus. Glória ao Espírito. Nem a morte é capaz de destruir. Jesus falou sobre isso. Nem a morte, nem os portais da morte podem vencer a igreja. Porque se a gente morrer, a gente vai para a eternidade. Aleluia. Espírito. Então, eu queria examinar essa mensagem destacando alguns pontos para você nesta noite. E o primeiro a primeira lição que nós aprendemos aqui é que quando tudo parece perdido, com Deus ainda não está perdido. Com Deus ainda não está perdido. Esse Deus está dizendo para o Abacuque lá na sua torre de vigia: Abacuque, parece que está tudo perdido? Não, não está. Analisando friamente os dias de Abacuque, a conclusão era: nós não vamos sobreviver, os babilônios vão nos destruir, o povo vai morrer. Mas o final da história é outro. O final da história, sabe qual é? Quem acaba morrendo é o Império da Babilônia. O Império da Babilônia vai ruir, vai ser dominado pelos persas. O Império Persa vai ruir, vai ser dominado pelos gregos. O Império Grego vai ruir, vai ser dominado pelo Império Romano. Mas Judá vai sair do cativeiro, vai voltar para a sua terra e será restaurado. Este é o final da história. Aleluia. Glória. Então, quando tudo parece perdido, com Deus nada está perdido. Aleluia. Nós temos que confiar. Glória. Nós temos que crer. Aleluia. Nós temos que crer. Espírito do Senhor Deus. Em segundo lugar, quando nós chegamos ao final dos nossos recursos, nós temos que saber que os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Fizemos tudo o que podíamos fazer, tentamos, não conseguimos. Ei, há recursos ainda em Deus. Ele é a instância superior. Entenda que a crise é um tempo de oportunidades. Aliás, no dialeto, num dos dialetos chineses, eu não sei se é o mandarim, a mesma palavra, o mesmo sinal, que lá é mais sinal do que palavras como nós conhecemos, né? O mesmo sinal que é usado para a crise é o mesmo sinal que é usado para a oportunidade. E os chineses querem dizer isso com isso. Quando tem uma crise, há uma oportunidade. Os grandes avanços da humanidade vieram das crises. Os grandes heróis vieram das crises, porque sem crise não há herói. É por causa da crise que nós encontramos saídas, que nós vamos em busca de respostas, que nós criamos. Aleluia. Você pensa que acontece uma guerra, lembra lá no passado, Primeira Guerra Mundial, o povo ia para a guerra, não dava para eles ficarem lá no meio da guerra, fazendo fogueirinha, com panela e fazendo comida. Como é que os soldados tinham que comer lá? Eles criaram a comida enlatada. Feijão enlatado, carne enlatada. De forma que o soldado, se dava para esquentar a latinha, ele esquentava, senão ele abria a latinha e comia. É na crise que as ideias vão surgindo, que as soluções vão aparecendo. Então veja que este homem, esse profeta, nesse seu momento com
Deus, em meio a essa crise, o final de tudo isso aqui no capítulo 3 é que o Abacuque não sucumbiu. Em vez de ele ficar abatido, em vez de ele ficar lá dentro de casa, acabou, os inimigos vão chegar, vão destruir tudo, o que o Abacuque fez? Ele subiu para a sua torre de vigia. Aleluia. Ele subiu para lá, Glória no a Deus. lugar que ele orava. Glória ao Ele Espírito subiu de para a Deus. torre de oração. E o que ele foi pedir lá? Ele foi pedir para Deus um avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Aleluia. Glória a Deus. Estamos no meio de uma crise. Precisamos de um avivamento. Precisamos que o Senhor traga vida às pessoas de novo. As pessoas Aleluia. As pessoas Espírito estão de Deus. As pessoas estão morrendo. Aviva. Aleluia. Quando a força nossa acaba, nós temos o braço onipotente de Deus para nos defender. Glória a Deus. E por último, irmãos, quando a crise nos encurrala, nós precisamos olhar para o alto. Quando nós não temos mais saída, a nossa saída é o alto. É subir na torre de vigia. E é lá na torre que Abacuque ouviu Deus. Foi lá que Deus falou com ele. Ele falou com Deus e Deus falou com ele. Nós temos sempre uma saída. Aleluia. Nunca estamos perdidos. Oramando. Quando cercado de todos os lados, a nossa saída é olhar para cima. Deus falou com o profeta, a palavra de Deus trouxe consolo ao coração e à mente de Abacuque. A palavra de Deus trouxe direção a Abacuque. Aquela oração de Abacuque enche a sua alma de esperança e de alegria. Glória a Deus. E o que ele diz, irmãos? No final da sua oração, ele diz: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas videiras, e que a colheita de azeitonas não dê nada, e os campos fiquem vazios, improdutivos, ainda que os rebanhos morram lá nos campos e os corrais fiquem vazios, mesmo que todo este mal, toda essa catástrofe aconteça, mesmo assim, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque a nossa força não está na figueira florescer, a nossa força não está na videira dar frutos, a nossa força não dá em que a colheita de azeitona seja boa, ou que os campos sejam produtivos, ou que os rebanhos estejam lá no curral. Ele diz: a minha força, ela vem do Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Glória a Deus. Glória ao Espírito. O apóstolo Paulo repete essas palavras. Aleluia. Quando ele diz: eu posso todas as coisas nele, porque é ele que me fortalece. Aleluia. Ele disse: já tive muita comida sobre a mesa, já tive abundância, mas também já teve dia que não tinha nada. Glória a E Deus. quando não tem nada, a gente reclama. Quando tem abundância, a gente fica tão alegre que esquece de Deus. E o Paulo disse: agora eu descobri um segredo. Eu aprendi a viver com muito e aprendi a viver com pouco. Porque não é o muito que me fortalece, não é o pouco que me fortalece, é Deus quem me fortalece. Ele é minha força e Ele torna os meus pés firmes como da corça. Corça, irmão, é aquele animal que salta
Já viu como é que ele pula? Ele pula. E quando o leopardo vai pegar a costa, ela corre 50, 60 quilômetros por hora para fugir da presa. E ele diz: Deus firma os meus pés como uma corça. Aleluia. E outra coisa que eles fazem com esses animais é que eles escalam as íngremes das montanhas, para que eu possa andar em lugares altos. Há um peso. Aleluia. Há um peso. Mas há também uma visão. E a visão é da fé. O justo viverá Aleluia, Jesus. pela sua fé. Louvado seja Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluia. Tu és fiel para todos. Aleluia. Somos Senhor é Deus. Toda adoração. Glória a Deus. Bendito seja nós. Nós estamos sendo privilegiados, irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem estado e falado conosco de uma forma toda especial. Aleluia, Jesus. É importante, nós sempre citamos: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Aleluia. Glória a Deus, como tem sido bom. O nosso irmão Alex foi quem teve a ideia e disse: pastor, vamos fazer um estudo sobre os profetas menores. E aí cada terça-feira a gente convida um pastor. Eu falei: Alex, está no final do ano e eu iniciei agora um estudo sobre discipulado. Não foi assim, Alex? Irmão Alex. Aí ele foi para o banco. Quando ele foi para lá, aí o meu coração acendeu. Eu pedi para ele voltar e falei: nós vamos iniciar, vamos fazer, e ano que vem a gente inicia o estudo sobre discipulado. Então, e o Espírito Santo tem soprado em nosso meio. Glória a Deus, nós podemos sentir a presença de Deus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 18. Enquanto nós louvamos a Deus, nós vamos contribuir com os nossos dízimos e oferta para a manutenção da obra do Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Segue desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, com oferta de obras mortas, sacrifício sem valor. Enganado pensa o homem propiciar seu Criador. Meios de salvar-se inventam, clamam em seu favor, a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios
olhos estão unidos, a justiça e o amor, faz corações feridos. Esse fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Glória a Deus. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Aleluia. Os irmãos querem louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Amém? Olha, os nossos trabalhos permanecem normais. Quinta-feira estamos aqui junto com as nossas irmãs no trabalho do Centro de Oração. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, logo após o evangelismo, pois esse segundo domingo é o segundo domingo, o culto de missões, e à noite o nosso grande culto de louvor e adoração a Deus, voltado para a missão. Como toda terça nós anunciamos qual será o próximo profeta e quem será o ministrante, né? Então, terça próxima será o profeta Sofonias, e quem vai falar, o nosso irmão Alex cedeu aí para o pastor Walter, né? Foi isso? Não vai vir, então é você mesmo, né? Glória a Deus. Então, na próxima terça-feira, sobre o profeta Sofonias, eu peço que o irmão leia, né? Aproveita para ler todo o livro pequenininho do profeta Sofonias em casa. Isso vai lhe ajudar muito na compreensão, tá bom? Glória a Deus. O último profeta, irmão, é o profeta Malaquias. O pastor será o pastor Eliomar. Mas o pastor Eliomar já veio aqui 2 vezes. Eu já estou enjoado dele. Então, se eu conseguir o pastor Levi para dar o fechamento, falar sobre o último profeta, eu acho que é bom, né, irmãos? Amém. Glória a Deus. Olha, a Bíblia diz que é aquele que gosta de concordar na terra. Nos coloquemos sobre nossos pés, vamos convidar a nossa irmã Wanda para vir fazer essa oração por todos nós. Em seguida, o pastor Levi ministra a bênção. Exaltado é o teu nome, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu sou da amada igreja com paz do Senhor. Amém. Oremos. Querido e amado Deus, Pai que está no céu, nós agradecemos, meu Pai, por esses momentos que passamos na tua presença, aprendendo um pouco mais da tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Jesus, possa, Senhor, fazer, Senhor, Senhor, uma resposta abençoada, Pai, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite. Agora, Deus, eu peço em nome do teu filho amado, despede a tua amada igreja, guardando, livrando de todo mal, dai um sono reparador, uma noite de paz, ó Pai. Oh Deus querido, Deus amado, eu te agradeço, Senhor, pela iniciativa do teu filho, Senhor, que está ministrando cada dia, cada terça-feira, uma nova mensagem desses profetas, ó Pai. Oh Deus de amor, Deus de bondade, eu te agradeço em nome do teu filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Senhor. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com a sua amada e querida igreja, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.